Se porventura, né, dando continuidade aqui ao trato urinário, tá, gente? Se porventura a mulher sofreu algum tipo de trauma na uretra, então, durante o parto cesáreo, às vezes é necessário realizar sondagem vesical de demora, tá? Então, se teve algum trauma na uretra por conta do próprio parto vaginal ou por conta da sondagem, tá? Vai demorar mais ou menos de 3 a 4 semanas para normalizar. A sondagem também pode levar a algumas situações como a dificuldade para urinar, que a gente chama de disúria, tá? Pode causar uma infecção no puerpério, uma infecção urinária, tá? Porque é um procedimento invasivo, né? Então, podem ocorrer essas alterações. A dilatação uretral e a posição da uretra vai voltar ao normal, tá? Aproximadamente entre 4 a 6 semanas do puerpério. Então, no começo, a mulher pode sentir um pouco de dificuldade para urinar, uma sensação estranha de desconforto, tá? É por conta desse posicionamento, da dilatação da uretra, que sofrem alterações durante a gestação, mas depois ele volta ao normal, tá? Sempre importante orientar a mulher se sentir dor, ardência, se observar a presença de sangue na urina, tá? Ou na calcinha ali na uretra, é importante procurar um obstetra ou um clínico para averiguar a possibilidade de infecção urinária, tá? Alterações na pele. Então, durante a gestação, a mulher sofre períodos de hiperpigmentação da pele. O que acontece? Então, existem os coloasmas gravídicos, melasmas, que são aquelas manchas na pele, na face, tá? Principalmente nessa região da face, bochecha, testa, tá? Hiperpigmentação da auréola, da linha alba, que vira linha negra. Essa hiperpigmentação, ela tende a melhorar a sua coloração, tá? Com relação ao cloasma, melasma, ele melhora um pouquinho a coloração, mas ele não volta ao normal, infelizmente, tá? Às vezes ele clareia um pouco, mas assim que a mulher volta à exposição no sol, ele volta, ele destaca na pele, tá? Então é algo que, infelizmente, não volta ao normal, tá? E muitas mulheres têm. Estrias, se elas forem avermelhadas durante a gestação, no puerpério, ela tende a ficar esbranquiçada, tá? E vai diminuindo um pouco de tamanho. É muito importante orientar a mulher a realizar hidratação, tá? Com bastante óleo, hidratante, para tentar minimizar o risco de estria. Não causa nenhum mal à saúde, tá? As estrias estão relacionadas mais com a parte estética, né? A mulher pode sentir algum desconforto ao colocar um biquíni, tá? Um shorts. Então, assim, e são coisas que não tem muito o que se fazer, tá? Ela não vai sumir, ela vai mudar a coloração e pode diminuir um pouquinho de tamanho. Então, orienta a mãe a hidratar a pele, tá? Realizar massagem de conforto durante o banho, sempre movimentos circulares, passar um óleo. A estria ela é resultado desse estiramento da pele, né? Como a pele ela vai aumentar, vai dilatar, né? Por conta do aumento abdominal, a pele das mamas, do abdômen, ela dilata, né? É a mesma coisa daquela pessoa que sempre está engordando e emagrecendo, engordando e emagrecendo. É um efeito sanfona, né? Então acaba formando as estrias. Uma das desvantagens que ocorrem com essas alterações na pele, o que acontece? A pele ela fica com um aspecto muito ressecado, a queda de cabelo, sobrancelhas, cílios, as unhas, né, que são anexos da pele, ficam mais fragilizadas, quebradiças, tá? Isso está muito relacionado com a quantidade de vitaminas que a mulher acaba doando, né, compartilhando durante a gestação. E com a parte de hormônio também, existe uma queda muito grande hormonal, né, no puerpério. Então a pele tende a ficar seca, as unhas quebradiças. É importante manter a hidratação da pele. Muito mais importante a alimentação, que influencia muito no aspecto da pele, cabelo, unhas,
tá? Se for necessário fazer alguma reposição com suplemento vitamínico prescrito pelo médico, tá? Normalmente, quando tem necessidade, o médico prescreve um complexo vitamínico, só que ele tem que estar associado a uma alimentação boa. Não adianta só tomar a vitamina e não comer, né? Então, precisa estar complementando. O complexo vitamínico, ele vai potencializar as vitaminas, os minerais que a gente já consome diariamente. Então, para isso, precisa de uma boa alimentação, tá? Algumas alterações psíquicas que podem ocorrer. Então, durante o puerpério, né, muda muito a rotina da mãe. Então, ela acaba ficando com alterações no padrão do sono, porque o recém-nascido requer, né, um cuidado de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora. Então, vai precisar amamentá-lo, no mínimo de 2 em 2 horas, tá? No período da noite também, então de madrugada a mulher vai acordar de 2 em 2 horas. Não é todo bebê, né, que dorme com facilidade, então tem crianças que ficam acordadas a noite inteira. Então a mulher vai sofrer alteração no padrão do sono, tá? O manuseio com o RN, o fato dela ter que manusear, de uma vida depender dela, pode causar alterações psíquicas, depressão, tá? Instabilidade de humor, alterações sérias, né? Depressão pós-parto. Aí a mãe, quando ela não se encontra em condições de cuidar do seu bebê, ela vai precisar de um atendimento psiquiátrico, senão ela pode cometer alguma situação ruim, como suicídio, né? Ou matando o bebê também, existem alguns casos, então precisa ser levado em consideração qualquer alteração psíquica, tá? Isso acontece bastante quando a mãe é primípara, ou seja, é mãe de primeira viagem, tá? Na sua primeira gestação, primeiro parto. Crises de choro são muito comuns, crises de raiva, tá? Crises de depressão. Às vezes nem a própria mãe percebe ou nem sabe o que está acontecendo, por que está chorando, por que está com raiva, tá? Essas alterações de humor são bem silenciosas, assim. Então, precisa de atenção, tá? Falando um pouquinho do metabolismo, principalmente do metabolismo dos lipídios, tá? Como as alterações da gestação começam a voltar ao normal, o que vai acabar acontecendo? Nesse período de mudanças metabólicas, a mãe tende a perder o peso que ela ganhou durante a gestação, né? Então, volta a fazer o metabolismo dos lipídios corretamente. Na primeira semana ela já começa a perder peso. Quando ela amamenta também, começa a perder um pouco de peso, tá? A amamentação é importante para isso, para ela voltar ao peso normal. Para o útero voltar, né? A involução uterina ocorre durante a amamentação também. Então, essa parte do metabolismo tende a melhorar essa questão, tá? Agora, se a mulher engordou muito durante a gestação, muito, ficou sobrepeso, né? O limite de peso é até 10 quilos, tá? Então, quando a mulher adquire 9, 8, 7, 10, perfeito, tá? Ah, Nicole, se ela engordou 10 quilos e meio, tudo bem, mas tem mulheres que engordam 20, 30, 15, 18 quilos, tá? Então, isso não faz bem para a saúde da mulher e nem do bebê, nem durante a gestação e nem após. Então, por isso que tem que ter uma atenção maior com essa questão do metabolismo, tá? Existem algumas mulheres que desenvolvem problemas hormonais na gestação. Então, às vezes, elas adquirem hipotireoidismo na gestação, tá? Que é uma disfunção da tireoide. Ou hipertireoidismo. O hipotireoidismo é mais comum para a gestante desenvolver, tá? Aí começa a dar sonolência, queda de cabelo, quebra de unha, tá? Ressecamento da pele, uma sensação de não estar concentrada, tá sempre com sono, né? Aí precisa passar com um endocrinologista para fazer essa reposição hormonal, tá? Para poder estabilizar o quadro. Alteração nas mamas. Durante o puerpério, as mamas tendem a aumentar o volume, né? Por quê?
por conta do leite. Então, nos primeiros momentos do puerpério, a mãe vai conseguir observar um líquido amarelado, viscoso, chamado de colostro, tá? Que é o primeiro leite do bebê. Às vezes a mãe consegue observar esse colostro até na gestação, tá? Durante a gestação, há relatos de que tem uma sensação de queimação descendo assim pelo peito. É quando o leite está sendo produzido, né? Então já começa essa produção, essa alteração durante a gestação. E no puerpério tende a intensificar, né? Porque o bebê, quanto mais o bebê mama, mais a produção de leite, tá? Aumento da glândula mamária, então, principalmente pelo acúmulo de leite, tá? Então, aumenta essas glândulas mamárias, a mãe vai sentir uma sensação de peso nas mamas, tá? Quando tem muito leite, às vezes chega até pingar o leite, manchar a blusa, né? Então, situações que a mãe, por exemplo, trabalha ou precisou se afastar um pouco do bebê, tá? Chegou às 2 horas, que é a hora certinha do bebê mamar, começa a aumentar o volume da mama, começa a encher de leite, às vezes extravasa esse leite, tá? Existem mães que precisam até de absorvente para as mamas por conta desse extravasamento, né? Aumenta muito a produção de leite. Fica bem vascularizada essa região das mamas, tá? Lembrando, né, que os mamilos, a auréola devem ser lavados, tá? Toda vez que amamentar, antes e depois do bebezinho amamentar-se, precisa lavar, tá? Estar bem higienizado. Podem haver algumas complicações como rachadura, empedramento do leite, tá? Nesse caso, quando tem rachadura, a gente orienta a mãe a sempre estar lubrificando o mamilo, né? A rachadura é um sinal de que o bebê está pegando errado, né? Ele não pode pegar somente o mamilo, ele tem que pegar toda a auréola, né? Tem que abocanhar toda a auréola para poder sugar. Se ele pega só o mamilo, vai acabar machucando a mãe, né? Então a gente orienta a mãe a sempre estar lubrificando o mamilo com o próprio leite. Existem pomadas prescritas pelo médico que não fazem mal ao bebê quando ele entra em contato, tá? A base de lanolina que vai ajudar na hidratação do mamilo, mas precisa ter consciência de que se a pega estiver correta, não vai causar esse tipo de dor, né? De situação de sangrar, machucar, cortar o mamilo, tá? Se houver empedramento do leite, a mãe pode fazer compressa quente para ajudar a vasodilatar, né? Dilatar essa região das mamas para facilitar a descida do leite. E é sempre bom fazer uma ordenha, né? Tem mãe que acumula muito leite, mais do que o bebê mama. Então ela precisa retirar esse leite. Então existem mães que são doadoras, que doam leite. Existem as mães que retiram esse leite e guardam para o próprio bebê mamar, tá? Então existem diversas situações. Ou no chuveiro mesmo, tá? A mãe faz essa ordenha, vai fazendo movimentos circulares aqui nas mamas, nunca fica apertando o bico, tá? Então o movimento é sempre daqui de cima das mamas, nunca só o bico, tá? Porque a produção, onde tem as glândulas, os ductos mamários, estão todos nessa região em volta da mama, tá? Então para fazer ordenha, sempre começar daqui de cima, nunca só no bico, tá? Com relação à menstruação. Então, as mulheres que têm o ciclo normal da menstruação, passando, né, essa quarentena, passando os 40 dias, ela vai voltar ao normal, o ciclo menstrual. Isso requer uma atenção especial porque a mulher pode engravidar, né, depois da quarentena. Então, assim, o médico, o ginecologista provavelmente vai sugerir, né, algum componente anticoncepcional para essa mãe, né? Normalmente esses anticoncepcionais por via oral, eles contêm só progesterona, não contém o estrógeno, tá? Para não fazer mal para o bebê, que durante a amamentação não é qualquer medicação que a mãe pode tomar, tá? Então, vai prevenir a gestação e vai
auxiliar na produção de leite também. E aí depois, mais para frente, quando a mãe quiser fazer o método definitivo, né? Então, assim, por exemplo, quer colocar o DIU, quer utilizar um outro método, não é nos primeiros momentos do puerpério, tá? Vai esperar o bebê chegar numa certa idade, o corpo dela voltar ao normal, tá? Todo esse tempo. Depois ela pode escolher outro método. Uso do preservativo também, mesmo, né? Tomando o método anticoncepcional por via oral, tá? Então, assim, nesse período do puerpério, não são indicados anticoncepcionais injetáveis, tá? Qualquer anticoncepcional por via oral tem que ter prescrição do médico, tá? Com relação à dieta, tá? Lembre-se, mamães, que toda vez que ingerir algum tipo de dieta específico, vai passar para o bebê. Então, não pode ter consumo de álcool, tá? Nenhum tipo de álcool que vai influenciar durante a amamentação. Alimentos condimentados, apimentados, tá? Não é indicado, porque pode causar complicações para o bebê. Alimentos que causam gases na mãe, provavelmente vai causar no bebê, tá? Porque passa por meio do leite. Então é importante a mãe manter uma dieta rica em vitaminas, proteínas, minerais, tá? Fruta, verdura, legume, bastante líquido, tá? E evitar consumo de condimentos, álcool. Com relação à deambulação, então estimula-se a mãe a deambular, né? A andar já no hospital, principalmente quando o parto é cesárea. Então, quanto mais tempo ela ficar deitada, menos vai ser a recuperação dela. Então é importante ela, no tempo dela, levantar-se do leito, tomar um banho, caminhar pelo corredor do hospital, tá? Porque em casa ela vai ter que caminhar, ela vai ter que pegar o seu bebê, né? O que deve se evitar? Exercícios físicos, tá? Não dá para fazer no comecinho do puerpério. Espera voltar, né, ao normal. O parto vaginal, ele é melhor por conta disso, né? Então, após uma semana, mais ou menos, a mãe já consegue fazer algumas atividades específicas, né? No parto cesárea, não. Então, demora aproximadamente uns 15 a 20 dias. Esforço físico intenso também não pode, depois de 2, 3, 4 meses, só que pode voltar à rotina, tá? Mas deambular ajuda na circulação, ajuda na estimulação, na cicatrização, tá? Então é importante realizar essa deambulação, sim, desde o começo do puerpério ainda no hospital, tá? Então, por hoje nós ficaremos por aqui. Muito obrigada. Qualquer dúvida estarei à disposição. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.